primeiro ponto, amados, que nós vemos nessa passagem é algo que está explícito logo no início. Lá no versículo 13, assim: porque não era tempo de figos. E a primeira pergunta que me vem é: quando foi que esse episódio aqui aconteceu? É a pergunta de todos nós, quando vamos ler e somos esclarecidos de algo e temos uma compreensão que a natureza, ela tem as estações próprias para dar o seu fruto. E aqui diz assim: e não era tempo de figos. Então, quando isso aconteceu? Pelo contexto do evangelho que nós lemos, foi no final, e pelo conhecimento e pesquisa que eu fiz, foi entre o final de março e o início de abril. Aí vem uma segunda pergunta: quando era o tempo e a estação dos figos no Oriente Médio? E a resposta é a seguinte: em junho. No mês de junho é que eles começavam a aparecer os primeiros figos. E em agosto eles começavam a aparecer em junho, davam crescimento no mês de julho, e quando era em agosto eles estavam prontos para serem degustados. Estavam doces, estão saborosos até hoje. É assim que acontece lá naquela região. Então vem mais uma pergunta: pastor, então qual é a característica da figueira? Porque já que parece assim que Jesus foi um déspota, foi um camarada ignorante, né? Grosso, porque ele me fez e fez você. Ele constituiu toda a natureza e cada um de nós com uma característica. E a figueira, ela tem uma característica, sabe? Não é uma árvore que parece com as demais. A figueira, ela carrega consigo uma anomalia, que para nós parece anomalia, mas é como se fosse um processo diferenciado de todas as outras árvores. E Jesus conhecia isso, porque ele estava quando foi feito a figueira, e ele sabia que a figueira, ela só dá folhas depois que já tem frutos. Entenda, a figueira, ela só dá folhas depois que ela já tem frutos. Antes disso ela não dá folhas. Antes disso, pelo contrário, ela fica nua, pelada, sem nada, sem frutos, sem folhas, sem nada, totalmente desnuda. Então tem e talvez até aqui no meio de nós alguém poderia dizer assim: pastor, parece uma arbitrariedade de Jesus, né? Parece um despotismo divino. Por quê? Porque, presta atenção, já que o Senhor falou que ele já conhecia a natureza, ele não foi muito caprichoso e amaldiçoou aquela figueira só porque ela não tinha fruto, né? Poxa, se ele já tinha dito que não era tempo de figo, né? Se ele já tinha falado, né? Parece assim que ele teve um trato muito de implicância com aquela árvore, né? Parece que ele implicou com a árvore. Mas sabe por quê, amados? Naquela área, quando ele passou, todas as figueiras estavam nuas, não tinham folha nenhuma, estavam desnudas. Mas de repente ele estava com fome e de repente, olha, está dando fruto fora da época. Talvez essa aqui seja uma árvore com uma anomalia diferente. Deve ter fruto, eu vou procurar, porque está cheio de folhas. Eu, quando a criei lá atrás com o meu pai, eu vi que ele disse: não, essa aqui vai ter uma característica especial. Ela vai primeiro nascer os frutos, depois que nascem os frutos é que vem as folhas, para cuidar dos frutos até o ponto que elas ficam maduras. Então significa, se já está cheio de folha, que está cheio de frutos. E aí ele vai e não encontra os frutos. Então todas as árvores naquele pedaço estavam peladinha, sem nada,
exatamente como tinha que estar naquele tempo. Porque as árvores, a figueira, ela naturalmente nesse período de março, abril, se nós formos agora, né, lá, estão sem nada. E no meio daquela multidão de figueiras aparece uma, né, que está mudando a estação, né, que apresenta folhas, e ela estava ali exuberante. Imagine a árvore cheia de folha, né? Eita, todas vocês, imagina, vamos fazer uma ilustração aqui, né? Vamos dizer, ela está olhando para os demais, né, que estão sem folhas, e diz assim: olha, eu estou cheio de folhas, eu estou um espetáculo da natureza, né? Fazendo um show, né? Uma amostra, era um show vegetal, né? Então, ela mostrava uma quantidade enorme de folhagens e era verde para todo lado. E como Jesus estava com fome, né, ele começou a configurar. Então eu vou fazer o seguinte: já que tu me enganou, você me iludiu, agora eu também posso fazer algo contigo. Sabe o que é? Nunca mais ninguém coma um fruto de ti. Sentença, princípio para todos nós. Não podemos inverter e deixar de ser aquilo para o qual nós fomos criados. Nós todos fomos criados com um propósito. Primeiro é adorador. Isso está aqui na palavra. Mas cada um de nós, assim como Maria teve um propósito na terra, que foi abrigar e ser a mãe de Jesus, e durante 9 meses ela fez a gestação de Jesus normalmente, e depois criou ele até a maioridade, cumprindo assim o propósito para o qual ela foi designada. Cada um de nós também temos os nossos propósitos. Deus criou você e a mim, fez de você já vencedor no ventre da sua mãe com um propósito. Amém. E esse propósito vai acontecer e vai se realizar. Agora é necessário que nós não iludamos o nosso Deus, fazendo de conta que nós estamos praticando uma verdade, mas na verdade nós estamos mentindo. Como assim, pastor? Não tem show de crente, não tem show gospel. Ou você é cristão ou você não é. Ou você pratica a palavra ou você não pratica. Ou você faz o ídolo do Senhor ou você não faz. Não tem meio termo, não tem meia medida. Ou você leva o evangelho ou não leva. Pastor, mas eu já estou craque na palavra. Está craque na palavra? Ganhe almas. Pastor, mas é isso que é o problema, eu sou tímido. Não tem problema. O maior problema é você vencer a sua timidez. E olha que na palavra diz lá em Apocalipse que os tímidos não entrarão no céu. Está lá em Apocalipse, capítulo 20. Então o que é que você tem que ver? Na verdade, você apenas tem que verbalizar, amados. Você apenas tem que semear a palavra. É isso que nós temos falado direto ultimamente. O problema é que nós fomos enganados, que nós devemos dar frutos, e frutos que permanecem. Ah, pastor, mas está na palavra. É esse o problema. Tem muita gente falando que você deve dar fruto, e fruto que permaneça, mas não tem treinado você para dar fruto. Não tem orientado você como dar fruto. Não tem orientado você como permanecer com os frutos. E como é isso, pastor, então? Simples. Nós estamos num processo, hoje é o 42º dia, de crescimento espiritual. Foi isso que eu falei aqui. No primeiro dia eu falei assim: amados, a partir de amanhã nós vamos dar início a um jejum de 49 dias, e vocês fiquem à vontade, distribuir um papel aqui para fazer o seu propósito. Agora só o seguinte: todos vocês que fizerem o propósito serão ricamente abençoados no crescimento espiritual individual de vocês. Eu não prometi ninguém que ia ter casa no final do mês, que ia
a sua conta bancária ia crescer. E nem que tão pouco você ia depositar 100 e ia receber 1 milhão. Nunca faria isso, porque o Senhor não falou no meu coração. Isso eu não vou falar para vocês. Agora o que Ele falou, eu disse: vocês vão obter crescimento espiritual, maturidade espiritual. Não serão levados por qualquer vento de doutrina. Crescerão na palavra, no entendimento da palavra. Foi isso que eu falei. E nós temos visto, no devocional, nós temos visto muitas pessoas aprendendo, crescendo, melhorando a sua performance e vencendo as suas timidez. Como, pastor? Simples, porque começaram a entender que não é você que convence. Quem convence e sempre convenceu é o Espírito Santo. Nós apenas somos o canal que o Senhor utiliza para ministrar, para levar o Evangelho e para fazer discípulos. Foi isso que Ele disse: ide por todas as nações e fazer discípulos, e não membros de igreja. É por isso que nós vamos, e vocês vão ver, isso vai acontecer naturalmente. Essa igreja vai crescer, vai multiplicar, as células vão crescer, vão multiplicar, mas vocês vão ver de vez em quando pessoas que vão chegar igual borboleta aqui na igreja. Como assim, pastor? Borboleta? Borboleta que ela anda de flor em flor, né? Então ela vai ficar um tempo aqui com a gente, vai gostar, vai achar legal, mas não vai se adaptar. Por quê? Porque aqui não vai ter show gospel, aqui não tem campanha de milagres, de maravilhas, porque o milagre do Senhor está para realizar em qualquer momento, em qualquer hora. Basta você ter intimidade com o Senhor e chegar o tempo de acontecer na sua vida. Só isso. Quando chegar o tempo, acontece. E como assim, pastor, acontece? Ele tem intimidade com o Senhor, que é isso que Ele fez aqui com a árvore. Ele tinha tanta intimidade com a criação, tanta intimidade com as características da criação, que ele sabia que aquele lugar, naquele momento, não era o momento de se dar figo. E parece que foi uma arbitrariedade. Não, Ele deixou uma parábola para todos nós. Tanto é que quando nós vamos ver lá na frente, Ele chega no templo e desarruma o templo todo, coloca, expulsa todo mundo, limpa, faz uma limpeza geral na casa do Senhor. E depois volta de novo pelo caminho de Betânia e lá encontra já aquela figueira seca, desde a raiz, morreu, como se fosse um raio que caísse nela. Você já viu uma árvore quando cai um raio? Ela seca totalmente, ela morre mesmo, não fica nada. Então, muitas vezes nós, eu e você, queremos produzir frutos e que não é o tempo, não é o momento. Por que não é o momento, pastor? Porque nós não estamos preparados para ele. Porque entenda, ide fazer discípulos. Você deve fazer discípulos. Cuidado, discípulo. Eu tenho falado aqui: ah, pastor, agora que o Senhor, agora que eu não vou pregar mesmo, que agora o Senhor está dizendo que quer dizer que a responsabilidade de cuidar é minha? É sua. Como assim? Através do seu testemunho. Amados, o que adianta eu ganhar uma alma, né, e não cuidar bem dela? Não é você falar apenas, é você dar o testemunho para ela de que você tem realmente vivido uma vida diferente com Cristo. Amar as pessoas, cuidar e tratar das pessoas. Falar do amor de Deus é fácil, todo mundo fala, mas dar testemunho de mudança de vida é que faz a diferença. É o que aconteceu aqui com a árvore. A árvore estava dando um testemunho de ilusão, de mentira, de sepulcro caiado. E o primeiro momento que a gente entende e vê aqui é que todos nós passamos por situação parecida, porque nós queremos dar fruto fora da estação. E a verdade não é só o que é positivo, né? Ou seja, não é só folhas. A verdade também é o que é negativo. E é neste caso do que não é mais importante do que a verdade do que não é.
Tem estação que não é de fruto e virá a estação certa, mas na verdade é Ele mesmo que nos produz o fruto, ou seja, o próprio Jesus sabe o momento certo de que nós estamos preparados para dar fruto. Mas para isso é preciso termos intimidade com o Pai. A nossa raiz está na palavra. Estamos recebendo a ceifa da palavra. Porque toda árvore, o que acontece com a árvore? Ela recebe da terra, não é, os nutrientes para ela crescer e dar o fruto, não é isso? Ela não se alimenta? Todos nós sabemos disso. A Denise, então, que ela tem não é a horta, como é o jardinzinho dela lá, e a gente vê, a gente percebe, e olha, aí dá aqueles frutos bonitos, né? Aquelas pimentas bonitas, aquele tomate bonito. E da onde foi que recebeu? Da terra. Aí ela aduba, cuida, tira erva daninha, está cuidando. E aí na estação certa, no momento certo, não adianta ela adubar, e que não vai dar no momento errado, não, vai dar no tempo certo. Então todos nós precisamos nos alimentar da palavra, fortalecer na palavra, crescer na palavra, ter entendimento da palavra, porque no momento certo todos nós vamos produzir o fruto, e aí você vai poder cuidar exatamente da maneira que o Senhor quer que você cuide, porque o fruto vai permanecer a partir do momento que você der o testemunho, porque você não vai ter nem sombra de dúvida que vai dar testemunho, porque a palavra já transformou a sua vida. Amém. Já transformou. É por isso que nós temos falado e batido em Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo 3, transformai-vos pela renovação da vossa mente, transformai-vos pela renovação do seu entendimento, daquilo que você tem aprendido. Não se deixe vencer pelas coisas que o mundo oferece, né? Ou seja, Deus, Ele está cuidando da nossa mente no momento em que nós nos alimentamos da sua palavra. E aí faz com que nós venhamos ser capazes de experimentar e comprovar a sua boa, agradável e perfeita vontade. É o que está aqui. E qual é a boa, a perfeita e agradável vontade que o Senhor tem? Exatamente o que Ele sempre deixou, de nós irmos fazer discípulos de todas as nações, cuidar bem deles, fazer cidadãos que vão herdar os céus. Não é fazer cidadãos que vão herdar a terra. Os cidadãos que vão herdar a terra não são esses que vão herdar os céus. Por quê? Porque os que vão herdar os céus estarão sendo orientados pela palavra, e tudo que eles ganharem, adquirirem na terra, eles sabem que é passageiro, que é temporário, e não terão apego. É por isso que eu digo, não estou dizendo que você não possa ser próspero, pode, só que você não vai ter apego, você não vai estar preso a isso, a uma conta bancária, a um patrimônio. Não, pelo contrário, você vai pegar esse patrimônio, quando o coração de você estiver sendo transformado pela palavra, você vai pegar esse patrimônio, vai investir num obreiro ali. Pastor, quem é o obreiro que está pronto para abrir uma ceia lá em Parnamirim? Aí eu digo, fulano. Pronto, pastor, deixa comigo que eu vou bancar ele lá. Não, mas eu não, amado, não é. Não, pastor, não se preocupe, eu vou dar o meu dízimo na igreja, e pode mandar um obreiro lá que vai segurar lá. Por quê? Hoje de manhã eu falei, é o DNA que nós temos, é a ceifa que foi implantada em nós. Se nós vamos crescer, vamos dar galhos, ramos, vamos dar flores, vamos dar frutos, eles vão levar o mesmo DNA, não vai mudar, não vai alterar. Então nós devemos entender que o Evangelho, ele traz libertação. Ele traz libertação para nossas cangas, né? Que aqui o pessoal chama de cangalha, né? Cangalha que coloca em cima do boi, do cavalo, né? Aquele peso para levar os pesos, né? Para carregar a carroça, para puxar a carroça, né? Cangalha que chama.
Então, o Evangelho ele vem nos libertar dessas cangalhas, desses jugos, das tiranias, dos scripts e roteiros que muitos homens por muito tempo colocaram em nós como se fosse uma regra de vida que nós deveríamos viver. Enquanto que na palavra o tempo certo das coisas acontecerem vão acontecer na nossa vida. Amém. Deus não precisa de clones, porque Ele já fez pode olhar para o lado aí, ver se até não tem nenhum irmão parecido do outro. Até o irmão gêmeo, que é parecidíssimo, ele tem uma diferença no dedo. As digitais dele é diferente. Ele pode ter toda a fisionomia parecida, mas quando mete o dedão lá é diferente. Então Deus fez cada uma dessas pessoas diferentes, de uma forma especial, com padrões especiais, e que nós devemos ser nós mesmos, com mudança de mente em Cristo Jesus. Não podemos estar sendo conduzidos e iludidos para enganar as pessoas, como essa árvore que enganou Jesus. A ideia humana é viver uma constante tentativa de moldar a existência do homem, e Jesus não precisou nada disso. Jesus queria que nós nos moldássemos apenas a Ele, não que nós vamos ficar, não, igualzinho de barbudo, como o pessoal passa, por aí, o barbudo, os olhos azuis. Eu acho que Jesus não era nada assim. Esse Jesus que passa por aí é muito bonito, Jesus diz lá que não achava nele nada, não havia nada que ninguém ele atraísse alguém. Está lá em Isaías 53, não há nada, ele não tinha beleza, está lá. Mas o pessoal passa no cinema, nos filmes, aquele camarada bonitão, Então, eu creio que Jesus, Ele não quer que a gente pegue a aparência dele, mas Ele quer que a gente pegue a essência dele, que nós nos amoldemos a essência dele, que nós venhamos fazer como Paulo, O que é que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2:20? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo fala isso. E é isso que nós devemos fazer. É essa estação que nós devemos alcançar, ao ponto de nós falarmos: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, amados, todos nós somos moldados e influenciados pela sociedade a termos e seguirmos certos padrões. A Denise falou uma coisa aqui dessa igreja lá do 666, e que eu fiquei pensando também, como ela falou, e eu fiquei, como é que para o engano, para a mentira, as pessoas conseguem ser tão facilmente conduzidas? E quando a gente quer usar a verdade, usar a palavra da verdade, quando a gente quer ministrar a verdade, nós somos tímidos, temos vergonha, em alguns momentos ficamos com medo. Como é que acontece? Justamente pelo fato de nós não atentarmos para esses detalhes, não percebermos esse detalhe da palavra, que quem vai fazer as coisas não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. O principal você já tem, irmão. É a palavra que está sendo ministrada, é a palavra do seu devocional. Você já tem conteúdo. Você pode não ter um curso de teologia, você pode não ser catedrático da palavra, mas você tem um psique, você sabe ler, você
tem algo que já conviveu e viveu de experiência com Deus. E o melhor de tudo, basta você, eu vou dar essa estratégia. Quando eu era pequeno, eu decorava, né? Eu já falei, né, para vocês que eu decorava a Bíblia, quase que obrigado, né? Porque eu era assim um rapaz, uma criança muito quieta, e o meu castigo, meu pai me castigava assim: entra, agora tu vai decorar do Provérbios capítulo 10, do versículo 1 ao 5. Quando eu chegar amanhã, eu quero isso de cor. Quero que tu fale decorado para mim. E outra coisa, tu vai orar o Pai Nosso. Aí eu... Por quê? Porque eu gostava de uma bolazinha. E na minha época, na década de 70, quando eu era criança, muita gente aqui nem sabe o que aconteceu, né? Na época do Geisel. Só para vocês terem uma ideia. Acho que aqui são poucos que sabem disso aí, dessa época da ditadura. E nessa época, a Assembleia de Deus, da qual eu vim, né, eu sou originário, não podia jogar bola. Jogar bola era pecado. Tinha que pedir perdão. Mas eu, brasileiro, né, nasci no Brasil, em Belém do Pará, gostava de uma bola. Tinha um corpozinho assim atlético, né, bem magrinho. Mas era magro, não era brincadeira não. Era um esqueletinho, né? Porque eu era daquele que gostava de começar a jogar bola 10 horas da manhã e parar 6 horas da tarde. Nem parar para almoçar. Porque o papai trabalhava, né? E aí eu passava o dia na rua. Mas quando ele me pegava, tinha uma sola de couro, que era mais ou menos dessa grossura assim, uns 4 ou 5 centímetros. E ela era escrita assim: uma rosa com amor. Ele mesmo que escreveu e fez o desenho. Era com ela que nós apanhávamos, eu e minhas irmãs. E eu, como era o mais velho, né, sempre era o coitado. Mas estou aqui, nem um osso quebrado, nem uma revolta com meu pai. Pelo contrário, estou sadio, tranquilo, né, e cumprindo aquilo que a minha mãe e meu pai oraram para que eu viesse ser missionário. Eu ouvi várias vezes o meu pai e a minha mãe orando, e eu orava com eles de joelho, mas eu não entendia. Quando eu soube, quando eu entendi, eu disse: não, Senhor, não quero isso não ouve essa oração não escuta essa oração não, que o negócio pega, né? Então eu estou falando tudo isso porque a sociedade, ela nos coloca certas situações que nós devemos cumprir, fazer. E quando na igreja o pastor, a pastora, o ministério da igreja determina algumas coisas para nós realizarmos, nós não conseguimos, nós não fazemos, negligenciamos. E são coisas boas, sadias, e que vai trazer vida e melhora para você e para nós, para mim e para você, e para a igreja do Senhor. Aí vem um cidadão desse, uma criatura dessa, com um evangelho distorcido, com uma heresia. Aí as pessoas começam até a tatuar no braço e na ombra e aqui, não sei, em tudo quanto é canto, 666. Uma afronta, na verdade. O que eles estão fazendo é uma afronta, né? Estão realmente dizendo: isso é baboseira, isso é besteira, não tem nada a ver. Mas tem a ver, tem a ver. Só que nós sabemos que não é assim que vai se manifestar. Mas entendemos que o que é isso? É desobediência à palavra do Senhor e obediência a um falso mestre. E como nós somos conduzidos? E quando o pastor chega aqui: nós vamos fazer 49 dias. Aí faz um ou outro e tal, né? Agora a diferença é o quê? Que você vai experimentar o crescimento, melhora. E o melhor de tudo, vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei de um fato. Isso. E exatamente como a pastora leu aqui, né? Vai ter contentamento, saber
ter e não ter, e não ficar desafiando Deus e nem murmurando, porque vai ter o entendimento da palavra, vai crescer na palavra. E eu me lembro agora, me lembrei quando eu estava meditando nessa palavra, do pastor Jorge Luiz. O pastor Jorge Luiz, ele nasceu no Evangelho, ele nasceu, e quando ele tinha 5 anos de idade, a tia dele levava ele para a igreja, né? E ele aprendeu na igreja a palavra. Só que quando ele veio a crescer, ele nessa idade também ele foi abusado, né? Ele foi abusado, não me lembro por quem, no livro dele está, mas faz tanto tempo que eu li, eu não lembro agora. E ele foi abusado, ainda criança, molestado. E ele cresceu e virou homossexual. E foi ser cabeleireiro e mudou para São Paulo. E lá em São Paulo, ele era cabeleireiro homossexual e ele começou a ter namorados, essas coisas todas, e adquiriu HIV. Quando ele adquiriu HIV, ele resolveu voltar para a Bahia, né? E um dia ele se deparou com a passagem da Bíblia, ou foi lá em São Paulo, não estou lembrado agora. Ele deparou com a passagem da Bíblia que diz: na onde abundou o pecado, superabundou a graça, que é em Romanos capítulo 5. E ele ficou com aquilo na cabeça. Em primeiro lugar, ele se deparou com Romanos capítulo 1. Ele começou a ler o livro de Romanos, e lá no capítulo 1 de Romanos, capítulo 26, 27, 28, 29, que fala, né, que o homem foi contra a natureza de Deus, e aquilo começou a tocar nele, e ele disse assim: sou eu, a palavra começou a surtir efeito. A palavra, quando era criança, veio na mente dele, e ele disse assim: poxa, eu me lembro, 3 palavrinhas só eu aprendi de cor, Deus é amor, lá, 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 lá. Ele aprendeu, e ele começou a lembrar. Aquela palavra começou a fazer surtir efeito no coração dele, e ele começou a mudar o jeito de viver dele. E aí ele continuou lendo. Ele chegou justamente no capítulo 5, no versículo 20, quando diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí deu continuidade, leu o capítulo 6, e ele foi mudando, e ele disse assim: poxa, eu não quero mais. Ele resolveu mudar de vida. A palavra do Senhor começou a mudar ele. Se vocês conhecerem o pastor Jorge hoje, ele ainda tem assim ainda uns cacuetes aqui e ali, mas ele é pastor. E o melhor de tudo, ele tinha AIDS. E quando ele estava na Bahia, ele disse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou morrer mesmo. Agora eu conheci a verdade, eu estou vivendo a verdade. Começou a frequentar uma igreja, e ele disse assim: eu vou ganhar almas para o Senhor. Já que eu vou morrer, eu vou ganhar almas para o Senhor. E começou a se envolver no jovem, né? Cuidava de ganhar almas. E aí começou a sair aqueles hematomas nele, né? Sarcoma de Kaposi, né? Não me lembro mais, né? Aquelas manchas pretas nele. E aí ele entendeu que já era para o fim. Mas ele continuou orando, e ele visitando uma irmã Ana, que é a mesma que a pastora visitou lá e fez um curso de cura interior. A irmã Ana disse para ele que ele seria curado, e que o Senhor ia usar ele tremendamente. Aleluia. Glória a Deus. Ele creu e continuou fazendo. Um dia, ele dormindo, ele teve um sonho, e quando ele acordou, ele foi para o espelho e ele se viu totalmente curado. Sumiu o sarcoma de Kaposi. Aleluia. Um dia o pastor Jorge vai estar por aqui conosco, e vocês vão ouvir dele mesmo esse testemunho.
Aí ele fez os exames todos e deu negativo. Agora o melhor de tudo, aí ele disse assim: poxa, senhor, agora eu quero casar. Eu quero casar. E vocês vão ouvir a história dele. Eu não vou contar tudo porque senão vocês vão perder o melhor, né, que é muito legal. Mas só para vocês terem uma ideia, a esposa dele também sofreu um milagre grande. A cabeça dela foi aberta e ela ficou em coma na cama, e falaram assim: olha, ela vai vir vegetar aí, ela vai vegetar. Colocaram que era um tumor e tiraram. No local que tiraram, ia afetar o cérebro. E ela sofreu esse grande milagre. Pelo contrário, ela canta, que é uma beleza. Quando ela canta, a unção do Senhor é derramada. Glória a Deus. Aí se conheceram, né? Aí casaram. Aí o médico falou assim: olha, sabe aquele médico que diz assim: foi curado nada, então tá dando algum erro aqui. Olha, melhor vocês não tentarem ter filho não, viu? Melhor não tentarem ter filho, pois eles têm todos 2 filhos. E todos os 2 filhos perfeitos. Glória a Deus. Perfeitos, sem problema nenhum, com saúde emocional. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque muitas vezes, amados, nós queremos dar frutos e somos forçados socialmente, até pela igreja a qual nós participamos, a dar fruto numa estação que não é o tempo do fruto, não é hora de dar frutos. E até às vezes você fica olhando para a igreja dizendo assim: poxa, essa igreja não cresce. Não passa disso. Não faz. É todo tempo aquele pessoal. Aí eu vou falar para você: como é que você está sendo alimentado? Como é que você tem alimentado esse tronco para dar fruto? Eu não estou dizendo só o tronco da igreja, o seu tronco, você mesmo, a fim de que você vá, dê frutos que permaneça e cuide bem deles. É essa a pergunta que você deve fazer quando vier o pensamento: por que aquela igreja lá do lado cresce? É gente, é gente, é gente. Beleza, é verdade. A gente que sofre. Verdade. A diferença, sabe qual é, mano? Que passa todo mundo por lá, ninguém nem sabe quem é. O pastor nem sabe quem é, não conhece nem o rosto na rua no outro dia. E aqui de vocês, na hora que eu encontrar qualquer um de vocês na rua, digo: ô meu irmão, como é que tá? Tá tudo bem? Vem aqui, deixa eu orar por você, tá tudo bem? Tem gente que não está aqui hoje, mas essa semana nós já oramos por elas aqui. Várias pessoas no WhatsApp, no Facebook, que a gente tem orado, até em outros lugares desse país. Sabe por quê? Nós devemos fazer o principal: ide e fazer discípulos. Fazer discípulos não só com o conhecimento que você tem, mas principalmente com as atitudes práticas do dia a dia seu. Práticas do dia a dia seu. Mudança de vida. Pastor Jorge, contei a história dele, porque ele tinha momentos que ele dizia: poxa, eu não vou conseguir casar, eu não vou. E o Senhor falando no coração dele: eu disse, calma, meu filho, tem que cuidar de ti primeiro, né? Calma lá, bora mudar toda a tua história. Agora eu estou mudando a tua história todinha. E mudou a história dele. A palavra mudou a história dele. A ceifa da palavra deu fruto na estação própria. Não foi preciso ele ser condicionado pela sociedade para dar fruto e depois não permanecer. Você vai dar fruto na estação própria e vai permanecer. E o melhor de tudo, você vai presenciar o milagre de Deus na sua vida. Porque é isso que faz o efeito. É isso que faz a diferença na nossa vida, mano. Não é produzir um fruto de qualquer forma. É dar sustentação a ele, para que ele venha a ser um fruto que venha fazer diferença. E o melhor de tudo, que saia um DNA a partir dele
com o mesmo DNA do qual você tratou, do que você cuidou. E ali aonde ele for, ele vai dizer assim: eu vou dar frutos aqui, igualzinho como eu dei frutos lá. E eles vão permanecer. Sabe por quê? Porque você teve a produção e a ceifa certa. Não iludiu ninguém, não mentiu para ninguém, não quis fazer coisas fora do tempo para querer mostrar uma santidade que não tem. Seja quem você é. Ah, pastor, mas é porque eu tenho uma inclinação assim para o pecado, que não é fácil. Porque não tem vivido a palavra. Porque na hora que a palavra entra, mano, na hora que o Espírito Santo começa a tratar você, cuidar de você, o espaço todo que o pecado tem é preenchido totalmente pela palavra. E aí você pode contestar com a palavra: o pecado vem, não, vai lá, não tem problema não, não tem pessoal que bebe, né? Não, é só o primeiro gole, só um golezinho, né? Aí até o pessoal do AA diz assim: olha, evite o primeiro gole. Então evite o primeiro pecado, a primeira inclinação do pecado, como? Com a palavra. Meditando na palavra. Como assim, pastor? Mas aí se eu não estiver com a Bíblia? É por isso que você tem que estar com a palavra guardada no coração, para não pecar contra o Senhor. E como é que ela vai fazer? Na hora que o pecado não quer que eu peque, mas a palavra do Senhor diz que é para eu perseverar, que eu sou mais que vencedor. Eu sou um vaso escolhido. Aleluia. Eu estou sendo moldado de glória em glória. O Senhor está me cuidando. Você pode pegar lá, né, e pegar Provérbios, diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora. A palavra diz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu não estou perfeito agora, mas eu vou conseguir ser perfeito. Eu vou alcançar a perfeição. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, se ele começou a trabalhar em mim, se ele começou a modificar o meu ser, se ele começou a me tratar, é porque eu vou alcançar aquilo que ele quer que eu alcance. Em Gálatas, né, eu acabei de falar para vocês que, olha, agora não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, ele não se drogava não, ele não falava mentira, ele não fazia pornografia, ele não era adúltero. Entenderam? Percebeu? Amém. Jesus está do teu lado, está todos os dias, em todos os momentos contigo. O Espírito Santo está de olho em você. Glória a Deus. Agora é necessário o quê? Que você viva a palavra, pratique a palavra. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, de glória em glória, glória em glória, glória em glória. Aleluia. Trabalhando o seu caráter, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Tem muitas pessoas, amados, que dizem assim: ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não tem jeito para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda diz assim, ó: pau que nasce torto, morre torto, diz o ditado. Isso é ditado do inferno. E por ser do inferno, o Senhor nasceu carpinteiro, e Ele mete na forma dele e deixa você direitinho, retinho, para fazer aquilo que Ele quer, aquilo que lhe aprouver, porque você é a imagem e semelhança dele, para fazer aquilo que Ele tem preparado para você. Amém. Um propósito especial para cumprir através de você, amado. Então, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de onde? De Deus. De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Aleluia. E nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Isto é, Deus estava em Cristo, tá? Reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós
a palavra da reconciliação, a palavra que transforma e que dá fruto na extração própria, no momento certo, na hora certa, você vai frutificar. Você não vai iludir ninguém. Você não vai ser uma árvore querendo dar sombra e achando que é alguma coisa. Você não vai ser uma árvore só porque está fazendo e transformando o nitrogênio em oxigênio, que você vai ser alguma coisa. Não, você vai ser uma árvore que dá frutos, e frutos que permaneçam, e frutos que vão fazer diferença na sua vida e na vida de muitas pessoas. É isso que é o mais importante. Porque muitas vezes você vai até pensar, não, mas eu não colaboro com nada, eu não faço nada. Amados, talvez o seu testemunho traga mais pessoas para essa igreja do que outros que estão por aí pregando o evangelho. Como assim, pastor? O meu testemunho? O seu testemunho. Como assim? Mudança de vida, mudança de caráter, mudança de forma de viver. Aí as pessoas vão dizer, rapaz, olha como o Chicão era agora, rapaz, cara, só o poder, né? Rapaz, como foi que aconteceu isso? Aí o Chicão vai lá e diz, não, eu conheci uma célula ali, até eu achei que não dava em nada, achei meio fraquinho lá e tal, mas rapaz, não é que mudou a minha vida? Uma célula na garagem da casa de um pastor, mudou a minha vida. Eu estou aqui hoje. Glória a Deus. Olha, ele me deu dicas lá, me incentivou a eu melhorar e crescer, e hoje realmente eu consegui alcançar em outro padrão que eu nunca imaginei que eu ia alcançar. Eu estava vivendo a vida por viver, mas quando eu descobri a célula, eu passei a entender que Jesus contava comigo e tinha um propósito, contava comigo para realizar esse propósito, que eu ia dar fruto no tempo certo. Só que eu precisava crescer, que eu precisava melhorar, que eu precisava realmente me alimentar e ser bem adubado, para depois, quando eu começasse a dar frutos, os frutos fossem saborosos, frutos que todo mundo desejasse. E é assim que acontece, comigo e com você. Tem entendido essa palavra? Você entendeu a palavra? Você compreendeu a palavra? Não deixe que o Senhor desista de você. Não deixe. Como assim, pastor, desistir? Eu acredito assim que ele nem desiste. Mas tem uma passagem, né? Ele diz assim, olha, corta e joga fora. Não deu nada, corta e joga fora. Eu nem gosto de usar essa daí, porque eu vejo que a graça do Senhor é tão grande, as chances que Ele nos dá é tantas, que quando ele fala isso é porque quando o camarada não quer nada mesmo, não vai dar em nada, ele diz assim, isso aí não vai dar nada mesmo, deixa eu cortar ele e recolher ele. Esse aí não quer nada, eu vou recolher ele novamente para cá. Mas eu quero acreditar que aqui só vai dar frutos e frutos bons. E você está sendo tratado, qualificado para dar frutos. Imagine quantos vocês são aqui? 30. Aí imagina cada um de vocês produzindo só mais um durante um mês, cuidando, orientando, falando. Daqui a 2 meses são 60 pessoas aqui. Aí essas 60 sendo treinada, orientada, cuidada, discipulada, vai dar o quê? 120, 120, 240, 240, 480. É assim simples? Não. Não é. Uma árvore, para dar frutos, dependendo da qualidade dela, demora. Tem que ser podada, tem que ser cuidada, tem que ser adubada, tem que molhar todos os dias, tem que regar. Entendeu? Glória a Deus. A menina estava falando que ela está com uma pimenteira cuidando há 6 meses, agora que começou a sair as primeiras flores. Entendeu? E ela está aqui a pimenteira, que ela disse que cada uma de nós está lá, né? No jardim dela ela tem um nome para cada um. Entendeu? Agora começou a sair a sua flor, viu? Já tem a Marilúcia e a Wilka já entraram no jardim. Olha, a Marilúcia com a Wilka já entraram no jardim hoje. Ela já denominou um dos Trouxe de lá a pimenteira. Trouxe até de lá uma pimenteira mesmo. Então, gente,
Às vezes a gente está falando, se esforçando aqui, querendo passar a ideia para vocês, não é porque eu estou desesperado. Se eu tiver um desespero aqui, é para querer ver vocês produzindo qualidade cristã. Entendeu? Sendo cristãos de qualidade. Sabe? Louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Sabendo o que estão fazendo. Não estão estando aqui por uma agenda religiosa, por uma agenda que você tem que cumprir. Não, você vem aqui por prazer de saber que você vai adorar o nome do Senhor, de saber que vai honrar o nome do Senhor e vai receber a palavra que vem do Senhor para você. Amém. Que vai alimentar a sua vida espiritual e que vai fazer você andar corretamente os passos que levem à cruz e que levem ao reino dos céus. É isso. Se eu conseguir fazer isso, eu vou te dizer, eu não preciso nada mais do que isso. É só isso. É só isso. Porque foi para isso que nós fomos e viemos para cá. Fomos escolhidos para vir para cá. Eu não vou aqui fazer, e eu já falei isso, não vou fazer nunca campanhas aqui, porque eu entendo que o tempo certo o Senhor vai produzir na sua vida. Campanhas de prosperidade vocês não vão ouvir nunca disso aqui. Nunca. Porque eu estou há 25 anos que a ceia tem, e eu estou desde 1999 na ceia. Até hoje, eu nunca vi o pastor, olha, nós vamos ter campanha de milagres. Faixa, rádio, televisão, não tem. Sabe por quê? Porque nós entendemos que as promessas do Senhor é para nossas vidas hoje, se Ele quiser. Se for o tempo. Se estiver em contato e você tiver intimidade com Ele. E entendemos também que o Senhor fala com você, se você tiver intimidade com Ele. É só observar na palavra. É só observar na palavra. Quando os homens de Deus ouviam dele, tinham intimidade com ele. Ele só falava com os outros, através de outros, quando você estava em pecado. Exemplo, Davi estava em pecado, ele usou o profeta Natan para falar com Davi. Foi ou não foi? Pode pegar lá. Naamã não tinha intimidade com Deus, mas queria um milagre. Quem foi que falou? O profeta Eliseu. Profetizou na vida dele. Mas Abraão estava em intimidade com Deus. Foi preciso alguém falar com ele? Não foi. Ele ouviu o próprio Deus falar com ele. Adão estava em intimidade com Deus. Foi preciso alguém falar com ele? Não. Entenderam? É assim que acontece. É dessa forma que nós entendemos. Mas para isso é necessário que essa ceifa, sabe? Essa ceifa esteja fluindo, passando por nós aqui, e o Espírito Santo está entrando, cuidando, orientando e mostrando e fazendo você crescer com qualidade, tendo uma qualidade espiritual que vai fazer diferença aonde você estiver. Amém, amado? Vamos ficar de pé. Eu não sei se você entendeu e compreendeu que talvez você tenha sido iludido até hoje, que talvez você tenha sido enganado e forçando você a dar frutos, não da forma correta. E o Senhor talvez queira fazer de você, a partir de hoje, uma árvore que vai dar frutos na estação própria, na estação certa, na estação que Ele separou. Você vai produzir frutos. E se você quiser hoje ter certeza disso, eu quero fazer um convite a você vir aqui na frente, orar, receber uma unção diferenciada. Como assim, pastor? É uma ceifa diferenciada. Porque às vezes, amados, nós temos impedimentos nas nossas vidas, por não compreendermos e não entendermos que há pecados que vieram no nosso sangue e que nós precisamos quebrar essa maldição no nosso sangue. E é necessário que você profetize, você fale, você explane, você verbalize. Foi necessário que eu falasse: Senhor, eu quebro na minha vida, eu quebro a maldição de adultério na minha vida. Eu quebro na minha vida, Senhor, a maldição de ter filhos fora do casamento. Eu quebro, Senhor, na minha vida a mentira.
a hipocrisia, a falsidade. Eu quebro, Senhor, na minha vida. Tive que falar isso. Enquanto eu não falei isso, não verbalizei, eu estava na igreja, mas de vez em quando caía. Estava na igreja, quando eu pensava que eu estava potente, caía. E até um dia que eu entendi, preciso quebrar isso na minha vida. Preciso. O Senhor mesmo trouxe a compreensão a mim. E eu quebrei na minha vida. E talvez você precise quebrar. Se você entendeu assim, eu queria pedir para você vir aqui na frente comigo. Eu quero pedir para você que você vai quebrar hoje. Você vai quebrar, você vai verbalizar isso. Você já entendeu o que é que está lhe atrapalhando? Você já compreendeu que isso está atrapalhando a sua vida, o seu crescimento? Você não vai confessar para ninguém, não. Você vai falar para o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai quebrar na sua vida hoje. E você vai romper em fé. Você vai romper num padrão espiritual de qualidade espiritual. De qualidade espiritual. Oh, aleluia. Eu quero pedir para você, eu vou falar e você vai dizer. Não escute, não tente escutar o que o seu irmão vai falar do lado. Senhor, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, bloqueie agora. Bloqueie agora toda curiosidade nesse lugar. Toda curiosidade. Que os ouvidos do meu irmão do lado não se prestem a ouvir a confissão do meu irmão agora, em relação àquilo que ele quer quebrar na sua vida. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Repita comigo e você vai falar. Senhor Deus, nesse momento eu estou aqui neste lugar. E eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo tem falado no meu coração. E tem trazido entendimento a mim e ao meu espírito. Que eu preciso quebrar na minha vida. Maldições que vieram no meu sangue. E essas maldições têm impedido eu fluir numa vida espiritual melhor. Uma vida espiritual de qualidade contigo. E nesse momento, Senhor, eu rejeito na minha vida toda a maldição na área. Aí você diga qual é a área da sua vida. Fale para o Senhor, eu não estou lhe ouvindo. Na área, nessa área, diga para o Senhor. Oh, aleluia. Talvez na área das drogas, talvez na área da adultério, talvez na área da luxúria, talvez na área da orgia. Oh, aleluia. Talvez pelos olhos que intentam e olham para as coisas mais. Talvez pela violência, na área da violência, na área da homossexualidade, na área do orgulho, na área, oh, aleluia, das maldições que vieram do meu pai, da minha mãe. Em nome de Jesus, Senhor, eu rejeito na minha vida, eu quebro na minha vida. Quebra essas correntes maldições que estão desfeitas hoje na vida da tua família e na sua vida. E eu quero profetizar para você que as tuas gerações que virão após você, que as gerações que virão após você serão gerações bem-aventuradas. Os seus filhos, os seus netos serão filhos benditos do Senhor. Serão bem-aventurados, serão instrumentos do Senhor. Oh, aleluia. Se há algo ainda que precisa você quebrar, quebre agora na autoridade do nome de Jesus. Quebre o vaso agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Ouve o clamor dos teus filhos. Tudo aquilo que eles têm quebrado agora e desfeito. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, recebe agora. Oh, e na área espiritual agora. Oh, aleluia. Que os demônios que... Oh, aleluia.
demônios que intentavam e agiam tentando seus filhos nessa área, batam em retirada agora e voltem para o lugar da onde eles vieram. Porque hoje, Senhor, se fez novo na vida dos teus filhos, se fez um renovo, uma reconciliação dos teus filhos. Oh, aleluia! E agora, Senhor, que venha, Senhor, sobre as tuas vidas o espírito de bondade, espírito de alegria, de perseverança, de fé, de longanimidade, de benignidade, de domínio próprio, Senhor. Oh, aleluia! Venha sobre a vida dos teus filhos e que eles venham produzir, Senhor, produzir qualidade espiritual no meio onde eles estiverem. Traz cura, Senhor, na vida deles. Oh, aleluia! Sara essas feridas, Senhor, a partir de hoje. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, tu convenceste, tu falaste, tu trataste, e agora, Espírito, oh, aleluia! Oh Deus, que eles possam fluir em qualidade espiritual, Senhor, em qualidade, Senhor, da tua casa, em qualidade por onde andarem. Oh Senhor, que assim, Senhor, como Moisés teve que cobrir o rosto, que eles possam andar, Senhor, com o rosto descoberto, mas as pessoas comecem a ver, perceber a qualidade de cristão que eles são, Senhor. Para terem, Senhor, testemunhos pessoais, cada um deles. Oh, aleluia! Oh, o Senhor está trazendo agora nesse lugar cura espiritual na alma, trazendo cura, oh aleluia, fazendo agora uma cura especial na tua vida, querido. Traumas de infância, oh aleluia. O Senhor está levando, está trazendo um renovo sobre ti. Em nome de Jesus, recebe. O Senhor está transformando. Tem visto o teu choro, tem visto o teu clamor. E traz ao teu coração a confirmação que vai mostrar e revelar para ti os projetos e sonhos que tem a teu respeito. A sua prosperidade. Senhor, fala contigo. Fala contigo. E vai fazer você grande nesta cidade. Um cristão grandioso. Onde muitos se maravilharão por ver a qualidade espiritual que terás. Muitas almas chegarão aos pés do Senhor através de ti. A palavra que fluirá de ti, palavra de qualidade e de sabedoria que o próprio Deus te dará e te usará como instrumento. Ouve e crê, busca no tempo certo que o Senhor fará. Oh, aleluia! Ele fala contigo também, Senhor. Tem tantas coisas para realizar. E vai fazer. Não duvida. Tira a timidez. Tira a timidez. Apenas abre os teus lábios. Porque a palavra de sabedoria virá do Senhor. Não te intimida, não deixa que as circunstâncias e os momentos te intimidem. O Senhor te usará e fará de você um expoente. É isso que Ele manda dizer para ti, filho. No tempo certo, amada, o tempo certo vai frutificar a semente. Não duvide, aguarde, vai nascer, está brotando. É o Senhor quem opera, é o Senhor quem faz. Ele vai quebrar o coração e trazer um coração de carne. Um coração de carne. Entenda, Ele está mudando o quadro, Ele está mudando a vida. Ele vai quebrar o coração e vai transformar esse coração endurecido. E no tempo certo vai nascer.
e vai frutificar e vai te surpreender, porque é o Senhor quem opera, é o Senhor quem faz, não é o homem, não é o homem. Oh, aleluia. E o Senhor diz que Ele não mente, Ele faz. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Oh, aleluia. E Ele fará no tempo certo. Oh, aleluia. Hoje aprova o Senhor fazer e escrever uma nova história da tua vida. Era necessário quebrar essas cadeias, era necessário quebrar essas correntes de maldições que estavam na vida de vocês. E a partir de hoje o Senhor fará algo de especial na vida de cada um de vocês, fará um renovo, fará algo de especial e vocês vão contemplar. A partir de hoje, entendam, a partir de hoje maravilhas vão acontecer e vocês vão ficar surpresos por ver que é o agir do Senhor. E a honra, a glória e o louvor será dele, a honra, a glória e o louvor será para ele, por vocês. Aleluia. Senhor, te agradecemos pelo banquete espiritual que tu nos deste. Te agradecemos pela palavra que tu trouxeste ao nosso coração. Te agradecemos pelas grandes coisas que tu tem realizado nesse lugar. Pai, Deus querido, Deus santo, oh, aleluia. Não temos palavras para te agradecer por tudo que você tem feito na vida dessas pessoas. Oh, aleluia, só tu, Senhor, só tu sabes, só tu conheces. Ó Deus, então, Senhor, cuida de maneira especial e que nós tenhamos condições, Senhor, de realmente agregar valores especiais na vida de cada um, para que eles venham crescer com qualidade cada vez melhor, Senhor, e produzir aquilo que tu queres que eles produzam no teu reino, cumprindo assim os teus propósitos na vida de cada um, e no tempo certo, Senhor, que eles venham frutificar, Senhor, frutos que realmente permaneçam, que façam, Senhor, e produzam cada vez mais frutos, em nome de Jesus. Pai, que a célula amanhã na Zona Norte seja, Senhor, uma extensão desta presença. Oh, aleluia, que na casa que será realizada a tua presença já seja sentida real e verdadeira ali, Senhor. Que todo espírito de bebedeira, todo espírito contrário à tua presença ali comece a se retirar agora, comece a bater em retirada agora, porque o Espírito Santo começa a entrar naquele lugar e mudar o quadro e a situação naquela casa, na vida da Maria do Socorro, na vida da Dona Graça, na vida, Senhor, das famílias ali, em nome de Jesus. E que a tua presença seja real naquele lugar. Abençoa a vida, Senhor, das vidas que estarão ali. Abençoa, Senhor, através de nós, que todos nós que estivermos ali, Senhor, venhamos ser canal do teu fluir na vida daquelas pessoas. Muitas almas, Senhor, sejam ganhas para o teu reino de maneira sábia e inteligente, e de uma maneira, Senhor, que não venha causar traumas nem dores, pelo contrário, que venha trazer alegria e paz no seu coração. Em nome de Jesus, Senhor, nos conduz em paz e segurança para os nossos lares. Nos leva, Senhor, em paz. Nos dá uma semana abençoada. Uma semana, Senhor, cheia da tua presença. É o que pedimos a ti. Pai, se há aqueles pedidos de oração, Senhor, cada um, Senhor, se torne testemunho neste lugar. Oh, se concretizem como um testemunho neste lugar, Senhor. E que os teus filhos venham, Senhor, proclamar, abrir os seus lábios e dizer: o Senhor fez, Ele realizou, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Aleluia. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja para todo o povo de Deus, agora e para sempre. E o povo de Deus diga: amém. Amém. Receba em nome de Jesus. Abençoe o seu irmão do lado. Declare uma semana abençoada na vida dele. Aleluia.